Bom dia a todos. Todos estão me escutando bem? Tranquilo? Sim. Certo? Legal. Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando hoje, dia 24 de setembro de 2025, mais um Tech Talk da Kigo, onde falamos sempre sobre tecnologia, inovação e negócios. Muito prazer, meu nome é Rafael Luz, estou vestindo uma camiseta preta, sou um homem branco, cabelos claros, possuindo barba. Atualmente estou como principal consultant da Kigo. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Hoje trataremos de um tema muito legal, que tem se falado muito no mercado a respeito do Shift Left e FinOps, o controle de custos de IA desde o primeiro prompt. Pessoal, esse é um tema que FinOps já está muito difundido no mercado já há algum tempo, e como que isso tem controle, com o adjunto da IA, com o avanço da IA, como que tudo isso tem se conectado no final do dia. Então, vou passar aqui rapidamente sobre a agenda, tá? A agenda de hoje são divididas aqui em 5 tópicos: a jornada da Kigo rumo à inteligência artificial, a trajetória de inovação, desde o desenvolvimento até o lançamento da solução de IA com o Rogério Ataíde. Segundo tópico, o mercado de FinOps e a relação entre FinOps e AI, com o Vinícius Hoffman. A solução de FinOps da Kigo, e vamos trazer também um case bem legal, com eu que vou falar para vocês, e a demonstração, nós vamos fazer uma demo para vocês, controlando os custos de IA, com o Vinícius Hoffman. E, por fim, a gente deixa aqui as nossas considerações finais e perguntas e respostas para vocês, tá? Espero que todos curtam bastante essa apresentação, essa dinâmica. Vai ser um bate-papo, e o bate-papo será com dois grandes profissionais de mercado. Rogério Ataíde, o CTO da Kigo. Rogério, por gentileza, faça as honras. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Tech Talk da Kigo. Me chamo Rogério Ataíde, sou CTO da Kigo. Já estou há 13 anos na Kigo, mais de 30 anos de experiência de mercado, né? Sou um homem branco, cabelos grisalhos, barba grisalha, e hoje eu estou vestindo uma camisa polo de cor marrom claro. Perfeito. Agora Obrigado, eu vou Cris. entrar um pouco Acho que aí, Rafa. só um minutinho, eu vou apresentar aqui o Vini. Vini Hoffman, ele atualmente é FinOps Manager da CloudAge, nosso parceiro. Vini, por gentileza. Olá, pessoal, bom dia. Me chamo Vinícius Hoffman, sou FinOps Manager aqui no CloudAge. Tenho 15 ou mais anos aí no mercado de TI como arquiteto de solução, sempre trabalhando com eficiência, né? Performance tuning, capacity planning e, mais recentemente, com o advento das clouds, trabalhando com FinOps. Sou um homem Legal. branco, camiseta preta, cabelo castanho, olhos castanhos, sem barba. E vamos lá para o talk. Por favor, Rogério. Obrigado, Vini. Taíde, fica à Eu vou vontade. apresentar um pouco aqui a tela para a gente seguir uma linha de raciocínio. Só avise quando tiver já aparecendo aí para vocês. Giovana, pode trocar a tela, por favor? Eu parei aqui, vamos lá, problemas técnicos acontecem. Deixa eu projetar novamente. Ensaiamos 455 vezes, viu, turma? Mas na última vez é onde dá Eu os estou bons. compartilhando Tá aqui, tudo não sei se certo. está aparecendo aí para vocês. G, tá aparecendo aí para você? Está aparecendo aí? Vocês estão conseguindo ver aí, Rafa, a tela? Ah, peraí. Pronto. Veja agora. Tá, Pronto, agora tá me sim, ó. sabotando, hein? É assim, e é meu chefe, né? Então, mas tá tudo certo. Faz Vamos parte, lá. faz parte. Lembrar que a gente tem que parar de compartilhar, senão.
Dá ruim aqui. Bom, pessoal, antes de começar a entrar no tema, né, que é o Shift Left do FinOps, né, controlar esses custos todos quando a gente está falando de IA, desde o primeiro prompt, no momento de desenvolvimento, falar um pouco sobre o que é a Kigo, né? A Kigo é uma consultoria de mais de 30 anos de mercado. Nós nascemos dentro da prática de Quality Assurance, né, nesses 30 anos, e evoluímos e acabamos entrando em outras disciplinas que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, nós somos uma empresa de 30 anos de história, com mais de 150 clientes no mercado brasileiro, né, e até mesmo internacional. Hoje nós temos uma operação na Europa, em Lisboa, e mais de 700 gigas que hoje fazem parte do nosso time aqui dentro da Kigo. Atuamos em grandes bancos, né? Os 5 maiores bancos estão dentro da carteira de clientes atendidos pela Kigo, mas também trabalhamos no segmento de telecom, educacional, seguradoras, varejo, e hoje a gente aborda vários temas dentro desses clientes, ajudamos ele a construir produtos digitais com qualidade e com maior eficiência operacional e redução de custo e tudo que a gente está ouvindo falar aí durante todo esse tempo no mercado, né? Que é a busca aí do tripé, né? Que é atingir o menor custo, entregar com maior eficiência operacional, o time to market e garantir que os riscos todos estão sendo mitigados. Mostrando um pouco sobre o nosso portfólio, né? Hoje a gente tem um portfólio bem abrangente, trabalhando na parte de desenvolvimento de produtos digitais, produtos Kigo, que a gente acaba ajudando os nossos clientes a evoluir não somente a qualidade, mas a segurança, a parte de cloud, DevOps e ambientes. A parte de serviços também é muito forte dentro da Kigo, a gente ajuda aí a criar, né, metodologias e ajuda nossos clientes a avançar para um novo patamar. Temos uma gama de parceiros, né, e a Cloud8 é um dos nossos parceiros aqui, né, desde parcerias de grandes parcerias como o OpenText e parceiros estratégicos aí que utilizam hoje IA dentro das suas soluções. Então, a gente sempre busca trabalhar com empresas parceiras aí que agreguem valor em todo o processo, né, de desenvolvimento de produtos e também na experiência do usuário. Mas entrando um pouco mais no assunto, né, como é que nós começamos essa jornada com relação à IA dentro daqui, até para vocês entenderem um pouco o grau de dificuldade que nós tivemos, né? Antigamente era a corrida do ouro, né, que a gente chama aqui. E todo mundo correndo atrás de uma IA, né, de desenvolver uma IA, e a Kigo ela foi para um outro caminho, né? A gente queria entender como é que a gente conseguia ajudar em todo o processo de desenvolvimento, ou ciclo de vida de desenvolvimento de produtos digitais. Desde o momento onde a gente está criando ali os requisitos de negócio, até o momento que nós estamos fazendo todo o processo de observabilidade, né, monitoramento, e passando por cada uma das etapas do processo de desenvolvimento. Então, ou seja, a gente não resolveu treinar uma LLM, usar um modelo, nós resolvemos entender como é que funcionava todo esse ecossistema e o que a gente conseguiria acoplar para melhorar naquele momento ali, ou naquela etapa do desenvolvimento, o processo dos nossos clientes, tá? E por onde nós passamos nesse tempo todo, né? Então, a gente começou em 2023, né, criando esse framework de adoção, olhando para dentro dos nossos clientes, o que é que eles tinham dentro de ferramentas ali dentro, e incorporando isso no processo de negócio, no desenvolvimento de produto. Aí sim a gente começou a entender, ó, nós precisamos agora entrar mais a fundo sobre o tema IA, e aí começamos em julho de 2024 a trabalhar diretamente com LLM, principalmente o Llama, né? Então a gente começou a olhar como é que funcionava a parte de tokenização, né, a criação dos tokens, o que consumia, quanto custava, e aí a gente teve um processo de desenvolvimento, né, quando ele está falando de shift left, olhando mais para a questão de instalação, de setup dessas LLMs, o treinamento dela, verificar se ela não ia alucinar, quanto estava gerando de custo, né? Então, quando a gente está falando de token, isso aí pode se tornar um saco sem fundo, né? Vamos dizer assim. A gente começa mesmo no desenvolvimento, mesmo quando nós estamos criando o MVP, isso começa a se tornar uma bola de neve, quando você vê, você já gastou bastante. Então,
A gente fez muitas avaliações de várias LLMs, né? E estudos mesmo para entender como é que era toda essa parte de custos aí envolvidos, não somente de mão de obra especializada, até treinando essas pessoas, mas também quando eu estava com o ambiente ali, ou com a LLM, o quanto ela estava gerando e consumindo em termos de recursos financeiros. E aí, em outubro de 2024, nós começamos a olhar para a questão de agente, multiagente, né? Então, a gente já foi no conceito de como é que não somente uma LLM, uma IA generativa, mas como é que nós conseguiríamos criar determinados agentes ou até mesmo utilizar agentes já existentes no mercado para melhorar sempre a questão do ciclo de desenvolvimento de produtos digitais. Em outubro de 2024 também nós entramos no processo de engenharia de prompts, então aí a gente foi entender como é que a gente é, 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 trabalharia diretamente com as IA, como é que a gente passava um determinado contexto, uma determinada informação e tinha uma resposta mais adequada para aquela nossa dor, para aquele determinado problema. Em janeiro de 2025, aí depois de essa trajetória de entender LLM, como é que funcionava a gente, onde a gente se conectava, nós entramos aí sim no desenvolvimento, né? Onde a gente começou a desenvolver motores de contexto, né? Aí trabalhando com a parte de MCP Server. Aí um time nosso de desenvolvimento de produtos, desenvolvedores ali, começaram a criar os motores de contexto para que em maio de 2025 a gente chegasse no conceito de toda a nossa plataforma, que nós chamamos de plataforma Node IA. E quais foram os desafios enfrentados nessa jornada, nessa estrada que nós percorremos? Primeiro, a incerteza de qual LLM, qual GNI a gente usar, se era Gemini, se era ChatGPT, se era Llama, se não era Llama, qual os agentes faziam mais sentido no momento que o desenvolvedor está ali desenvolvendo uma determinada funcionalidade ou uma aplicação, mas também como esses agentes conseguiriam ajudar a vida do desenvolvedor, porque quando o desenvolvedor está desenvolvendo um código, pode ser que ele encontre alguns tipos de bugs, algumas não conformidades, e aí ele precisa também corrigir. Então, como é que a gente conseguia otimizar esse tempo e ajudar o desenvolvedor a criar e melhorar o que ele estava entregando de código, né? Então, a gente passou por esse momento de certezas, né? E hoje o mercado está muito rápido, então o time de desenvolvimento daqui, um dia falava assim, o Anthropic é melhor, no outro dia ele fala, não, melhor usar o Claude. Não, hoje é o Gemini, amanhã é o ChatGPT. Então, a mudança, essa corrida também das grandes, ela fez com que a gente começasse a ter dúvida, né? Qual é a melhor e qual é a mais aderente dentro do processo. Custos elevados de infraestrutura e licença de uso, né? Então, quando você começa a utilizar, você começa a entender, e aí o ponteiro começa a subir. Aí você começa a olhar que, putz, estou gastando muito na parte de criação da MVP, ainda não tem nenhum cliente. Então, a gente começa a ver esses custos de uma forma diferente, né? E para isso, a gente sempre teve um controle muito próximo, né? Mas só que quanto mais elementos você vai colocando, mais governança, mais controle, mais gestão você tem que ter sobre a questão de toda essa infraestrutura que está por trás das IAs. E com isso, a CloudGate ela vem nos ajudando, né, a garantir que eu tenho um controle de melhores e até mesmo reduções, né? Se eu não estou utilizando naquele momento, como é que eu consigo utilizar, como é que eu consigo desligar, como é que eu interrompo aqueles determinados momentos que eu não tenho a utilização para trazer uma redução e eu garantir o budget que foi colocado à disposição. Então, passamos também por questão de treinamento da IA, momentos que ela alucinou, que ela trouxe respostas que não estavam claras, né, e objetivas para a nossa necessidade. Entramos nas questões éticas da IA, o uso da IA dentro dos clientes, para onde são carregados os dados ficam lá por quanto tempo, eles são apagados, será que não vai ter nenhum tipo de vazamento de dados, eu estou subindo uma planilha, estou subindo uma documentação, então todos esses aspectos eles foram trabalhados dentro do time de desenvolvimento de produto da Kigo para entender todo esse comportamento. E aí chegamos também no ponto de falta de profissionais, né?
E falta profissionais no mercado que conheçam de tecnologias como RAG, que conheçam exatamente bem sobre MCP Server, sobre os serviços que estão ali por trás da IA, né? Então, a gente também chegou nesse momento de procurar profissionais e não ter profissionais com um conhecimento bem avançado, tá? E os que existiam, claro, estão bem empregados, né? E é difícil até mesmo você é, é, brigar, né? Toda essa guerra por profissionais dentro do mercado. E, por fim, o orçamento bem limitado, né? As empresas, elas começaram a gastar muito com inteligência artificial, né? Aí a gente está falando de IA generativa, LLM, e etc. E aí começou-se a limitar alguns investimentos em IA, né? E aí, vamos lá, o limitar não é deixar de investir, né? Mas investir com consciência, né? Saber onde eu estou gastando e que retorno esse investimento está trazendo para a companhia. E, e aí onde nós chegamos, né? Hoje, a Kigo está trabalhando com o time de desenvolvimento toda na parte, aqui é uma estrutura, macroestrutura do Node.IA, né, bem mais conceitual do que tudo que está por trás dessa estrutura. Mas hoje a gente trabalha com RAG, a parte de ingestão de documento, em busca de requisitos perfeitos. Temos a criação de 4 motores de contexto, né, para qualidade, para segurança, para ambientes e SRE. Temos também um MCP Server muito voltado para a questão do desenvolvimento, né? Como é que eu utilizo a IDE, ali onde o desenvolvedor trabalha, para acelerar o processo de criação do produto. E, por fim, a gente chega ali na parte de correlação de dados, insights, análise preditiva, né? Eu entender tudo que eu estou coletando de informações e começar a trazer mais respostas rápidas e estratégicas para a tomada de decisão. Então, esse processo todo a gente vivenciou até chegar no modelo que a gente tem hoje, né, de trabalho, de desenvolvimento. Isso tudo aqui não está 100% pronto, porque o tempo todo a gente tem que fazer ajustes, ajuste do lado financeiro, ajuste do lado de uma configuração, ajuste até mesmo de trazer novos profissionais que consigam resolver uma determinada dor que nós estamos sentindo em determinado momento. E até mesmo o tempo de treinamento de pessoas, né, internas para se capacitar a chegar no objetivo principal, que é a entrega de um produto que faça sentido para os nossos clientes. Bom, Boa, Taíde. pessoal, Obrigado. é só um breve histórico, né? Essa jornada ela foi bem dura. Eu sei que eu tenho um tempo aqui para falar, se deixar eu falar o dia todo, mas é uma jornada dura e a gente tem que saber onde nós estamos pisando, né? Hoje, com ferramentas como a Cloud8, com processo já bem estruturado de FinOps, ajuda muito ao time, principalmente de desenvolvimento, a cuidar desde o início dessa questão de custo financeiro das IAs. Por quê? Porque quando chegar em produção, algo que você já tem um produto, com certeza ele vai bem mais redondo com relação à questão financeira e você vai saber quanto é que você vai gastar. Tá? Então, é muito importante você, desde o início, por isso o Shift Left, desde o início, você já ter essa conscientização de quanto você vai consumir e quanto você pode consumir em termos de recursos financeiros e capacity de ambientes aí para utilização da IA. Rafa, com você aí. Legal, obrigado, Taíde. Obrigado pelos vários exemplos aqui, como que nós aqui da Kigo estamos trabalhando com essa questão das tecnologias de IA, como nós estamos trabalhando com a questão do FinOps. Ao final, a gente vai trazer um case, vai trazer demo de como que nós estamos operacionalizando tudo isso, controlando esses custos junto com o pessoal da Cloud8, que o Vini está aqui, super parceiro da gente. Mas, Vini, conta um pouquinho para a gente, antes da gente entrar na demo, entrar em todos esses cases, conta para a gente um pouquinho como é que está o mercado de FinOps e como é que é essa relação com a IA, né? Então, FinOps para IA, IA para FinOps. Fala um pouquinho mais como é que está esse mercado de FinOps para a gente aqui, para os nossos telespectadores. Perfeito, obrigado, Rafa. Pode passar o slide, por favor. O que a gente viu, né, nesses últimos 15 anos aí de adoção de cloud, né? Lá em 2010, as clouds surgiram e a gente aqui, Cloud8, é uma empresa brasileira, a gente foi fundada em 2012, então desde o início, desde o comecinho da adoção
da cloud, a gente já tinha essa missão de trazer mais visibilidade, mais previsibilidade de custos, oportunidades de redução, para trazer um consumo consciente e eficiente de cloud. Né? Esse é um slide da FinOps Foundation, é um grupo que foi fundado ali em 2019, 2020 entrou na Linux Foundation, então é nesse grupo que a gente se reúne para discutir sobre framework, sobre metodologia, tem vários meetups aqui em São Paulo, tem eventos globais, então é um grupo que ajuda a gente a padronizar processos, padronizar dados, e a gente está sempre antenado no que está acontecendo ali na FinOps Foundation. Então tem alguns slides aqui do grupo, tá? E o que a gente viu foi uma adoção muito rápida de cloud, um crescimento, um grande crescimento em termos de investimento das empresas nesse mercado de cloud, e mais recentemente ali a gente viu que não só a cloud está crescendo, mas o custo de AI também está crescendo. Então, pode passar o slide, Rafa. A gente vê hoje, atualmente, né, que o uso da AI ele não está só na public cloud, mas também em SaaS, em data center, em PaaS, em private cloud, né? Então, dependendo do tipo de implementação, a gente pode ter esses custos em mais de um lugar. Pode passar o slide, por favor? E a gente está vendo que o custo de AI, né, tanto de treinar quanto de rodar em produção, ele muito em breve deve ultrapassar os investimentos que são feitos em cloud. Então, cada vez mais a gente vê essa concentração, e tudo isso tem que ser feito com muito controle de custo, né? Então, o conceito, a metodologia de FinOps, ela não se aplica só para cloud, ela surgiu em cloud por conta da variação, da elasticidade do uso da nuvem e do custo ser elástico também, mas a gente vê que hoje o FinOps também pode ser aplicado em SaaS, em data center, em private cloud, principalmente em AI. Pode passar, por favor. Hoje, atualmente, né, a gente vê que a metodologia ela foi adaptada, né, dentro do grupo lá do FinOps Foundation, e os conceitos de FinOps para Public Cloud, eles também se aplicam em outras áreas aí do framework. E a gente, né, Cloud8 e Kigo, estamos sempre alinhados aí com a metodologia de mercado, aplicando as melhores práticas, tanto na parte do ferramental, que o que a Cloud8 oferece, quanto na parte da cultura, dos princípios, do serviço contínuo, que com certeza a Kigo tem feito aí com maestria, e o Rafael vai falar um pouquinho mais sobre isso. Boa, obrigado, Vini. Como eu comentei no início aqui da nossa apresentação, pessoal, atualmente eu estou como principal consultante na Kigo, responsável por algumas áreas que tem total a ver com essa questão de AI e performance de produtos digitais. Então, atualmente, isso tudo muito relacionado com a questão de observabilidade, desde a infraestrutura, a questão de negócios, DevOps, automação, toda a pipeline, toda a infraestrutura, para cada vez mais termos produtos digitais linkado ao time to market, que é de fato, um dos pilares da performance. Cloud Services, o Vini falou muito bem aqui, né? Nos últimos 10 anos, né, ainda de uma forma acelerada, da questão da transformação digital, que já passou, inclusive, o consumo de serviços em nuvem vem crescendo muito forte ao longo dos últimos anos. O Gartner mostra aí com números avassaladores de crescimento com utilização de gastos em nuvem. E FinOps, obviamente, que aí é o tema aqui do nosso bate-papo, da nossa reunião, como que a gente consegue controlar, ajustar todo esse ecossistema de serviços em nuvem, que o Vini comentou, mais a utilização de IA, né? E aí, por fim, não menos importante, a questão de mapeamento, diagnóstico de processos, seja técnico ou de negócio. Ou seja, como que a gente consegue entender toda a jornada do cliente, se ele está caminhando para as boas práticas, se ele está conseguindo ter a melhor performance desejada, seja em nuvem ou seja, de fato, nos negócios, nas operações dele, né? Então, quando esses pontos que nós oferecemos para todos os nossos clientes, nós também consumimos dentro de casa, né? Então, ao longo dos últimos anos, a Kigo utiliza vários provedores de nuvem, então, por exemplo, AWS, Google, Azure, tá, mas como que a gente consegue fazer um fine-tuning disso, né? Como que a gente consegue colocar em prática as melhores práticas de FinOps também dentro de casa, né? Então, é muito comum a gente
só oferecer, vender esse tipo de serviço, mas não consumir. Não, nós também estamos consumindo as melhores práticas de cloud, melhores práticas de FinOps, né? Então, um dos cases que eu gostaria de trazer para vocês aqui é essa questão de como que nós estamos trabalhando com essa redução de custos, né? Como que nós estamos, o famoso fine tuning, né? O ajuste fino em cloud, para que a gente também consiga ter uma redução, né? Então, junto com a parceria da Cloud8, utilizando a ferramenta, quando a gente utiliza a ferramenta, o que acontece? Nós temos vários provedores de nuvem, então a gente consegue ter uma visibilidade ampla, de uma forma detalhada ou macro, de todos os custos, de todos os recursos que estão sendo consumidos dos provedores. E aí, o que acontece, né? É importante que a gente também tenha esse cuidado de, igual o Rogério falou, o Fanetânia, mas desligar a máquina, fazer o ajuste ideal, será que não tem máquina lá que está com uma overcapacity? Então, tudo isso, junto com o Cloud8, a gente veio trabalhando nos últimos meses e conseguimos uma redução conservadora ainda aqui de 20%. O que isso traduz no final do dia? Traduz que essa redução, e aí eu vou trazer em grandes números para vocês, não vou falar em detalhado, mas uma redução de aproximadamente 100 mil reais no ano. Poxa, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Então, quando a gente tem uma redução, fazendo uma projeção de 100 mil no ano, a gente consegue pegar essa verba, pegar essa grana que antes estava sendo, entre aspas, desperdiçada em nuvem, agora que ela está ajustada, a gente consegue investir em soluções de IA, igual o Rogério Ataíde mostrou para a gente no início da apresentação, com o Knowle AI, com a plataforma 360, com soluções, outras soluções da Kiggle. Então, a gente consegue, com essa redução, com ajuste fino, com os controles de custos apurados de FinOps, pegar esse dinheiro que estava sendo desperdiçado e colocar em desenvolvimento de produtos digitais, tá? E quando a gente fala de produtos digitais, igual eu comentei no slide anterior, trazendo consigo ali toda a camada de observabilidade, time to market, redução de risco. Então, todos os requisitos necessários para que a gente consiga ter o melhor desempenho possível, não só para os clientes, mas também dentro de casa, tá certo? Eu acho que aqui é um dos exemplos que a gente está trazendo, como que nós estamos trabalhando com FinOps. Claro que tem toda a questão de tagueamento, são várias práticas de FinOps aqui que o próprio Vini comentou, mas eu queria deixar claro para vocês como que nós internamente estamos trabalhando nessa questão da redução de custo, de ajustes finos em nuvem, dado que estamos trabalhando com a AWS, Azure e GCP, tá bom? O próximo slide aqui é onde agora o Vini vai apresentar para vocês uma demo, tá? Uma demo de como que nós estamos controlando os custos de inteligência artificial, como nós estamos consumindo, nós somos consumidores também da inteligência artificial, né? Então, como que nós, Kiggle, estamos controlando esses custos ao longo do tempo, como que estamos fazendo todo esse cálculo, dado que temos um grupo grande de desenvolvimento dentro da Kiggle, consumindo diariamente IA, as famosas LLMs, tá? Então, eu vou tirar aqui minha tela para o Vini mostrar para vocês um pouquinho da demo. Espero que vocês curtam bastante esse ponto. Vini, por gentileza. Legal, obrigado, Rafa. Bom, pessoal, eu acho que um dos pontos, antes da gente entrar na demo aqui, foi a velocidade, né, que a Kiggle conseguiu aplicar essas melhores práticas e reduzir o custo, né? Muito se fala de, será que eu devo desenvolver uma plataforma dentro de casa? Será que eu devo comprar uma plataforma e implementar, né? Como vocês viram, a Kiggle tem grande experiência aí em desenvolvimento, squads alocadas de desenvolvimento, teste funcional, mas mesmo assim, a estratégia, né, combinada aí com o Rafa e com o Cloud8 foi usar uma ferramenta de mercado que já estava mais preparada para isso, né, Rafa? Então, Perfeito. eu acho que o custo de oportunidade de você esperar uma ferramenta ficar madura para você poder aplicar dentro de casa é um custo, como o Rafael comentou, né, de você ficar com desperdício durante muito tempo. Então, a agilidade do Cloud8 em trazer esses dados, gerar esses insights foi ótima, né? Fundamental, perfeito. E a Kiggle conseguiu aplicar as melhores práticas e aprofundar aqui na plataforma e tem feito isso com outros clientes também. Boa? Vamos para a demo, Perfeito. então? Bora lá. Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, pode ir jogando aí no chat, tá? A gente está com a produção aqui de olho nos comentários e vou tentar deixar um tempinho no final para a gente poder interagir com vocês, beleza?
Bom, essa daqui é a carinha do Cloud8, então a gente tem aqui um ambiente de testes, tá? Esses valores financeiros não são os valores totais da Kigo, é um ambiente mais controlado aqui para a gente poder fazer a demonstração. E nessa tela é a tela de cadastro de provedores. Então reparem que a gente tem um provedor AWS, um Azure, um OpenAI e um Kigo Total, que agrega esses 3 provedores numa única unidade de negócio que a gente nomeia aqui na plataforma, ok? A primeira tela que a gente tem é aqui no FinOps Analytics, então a gente tem uma visão consolidada da unidade de negócio Kigo Total, e por aqui a gente consegue ver o custo de cada conta individualmente, seja nesse grid, né, ou seja no gráfico aqui anual, ok? Então eu tenho um custo muito concentrado aqui na AWS, né, ela está com um custo maior, mas recentemente aqui a gente teve o aumento do custo do OpenAI e algum custo aqui de Azure também, perfeito? Vindo aqui para a visão resumo, a gente vê como é importante você ter um data lake que consolida e normaliza esses dados de diferentes origens, né? A gente tem a Azure sendo bilhetada em real, a AWS e OpenAI sendo bilhetada em dólar, ter a possibilidade de trocar a moeda num gráfico que consolida as duas visões, né? Reparem, eu tenho custos de Azure aqui, custos de AWS misturados no mesmo gráfico e custo de OpenAI também. Então, a facilidade de você normalizar essas informações no nosso Data Lake, ela entrega uma agilidade muito grande, e aí mais para frente vocês vão ver como que a gente consegue acompanhar não só o custo da cloud, mas o custo de AI na mesma ferramenta, no mesmo Perfeito. painel, consolidando tudo numa estratégia de observabilidade de custos mais ampla e integrada, ok? Na nossa tela aqui do FinOps Analytics, a gente sempre pode aprofundar o custo em um serviço específico, então tem maneiras de você fazer drill down aqui, tá? Aqui o custo de OpenAI, por exemplo. E aí reparem que o custo de OpenAI, ele realmente subiu mais recentemente, né? A Kigo já vem fazendo vários testes aqui na linha do tempo, mas aqui realmente ampliou o uso de OpenAI e a gente vê isso nitidamente no bidding, ok? Fazer um parênteses Claro. rápido, Vini, até para a turma entender aqui algumas conexões. Quando a Taíde comentou ali, né, dos nossos desafios de utilização de IA com a Performance 360, com o modelo que nós estamos utilizando de IA, casa exatamente com esse crescimento da utilização dos custos, né? Então, de forma agressiva, estamos utilizando IA dentro de casa para as soluções internas e externas, e aí nada mais importante do que efetuar esse controle de forma detalhada. Então, a gente consegue saber aqui por token, por usuário, por projeto, onde está sendo consumido esses recursos e principalmente aonde que estão os custos de fato da utilização de IA dentro de uma única plataforma, né? Então a gente está consumindo aqui dentro de uma única plataforma os custos de todos os recursos dos provedores que estamos aqui, que temos dentro da Kigo, juntamente com a utilização de IA dentro exclusivamente de uma única plataforma. Perfeito. Rafa, só fazer um complemento. Essa visão ela Claro. foi interessante para nós aqui, principalmente na parte de gestão, entender como é que esses custos eles estão variando ali dentro das cloud, da multicloud, e qual serviço ele está me consumindo e se tem como eu otimizar ele ali. Então, ele trouxe uma certa segurança de saber como é que a gente está pisando, onde está pisando e como investir de forma consciente. Por isso, a elevação do uso da IA dentro daquilo, ela vai em contrapartida também com relação a nós nos sentimos seguros, né, no momento para dar o próximo passo, né, de acelerar esse processo. Então, essas visões, elas conseguem trazer isso aí para nós que estamos ali pilotando todo esse ecossistema. Perfeito. Aqui, enquanto o pessoal foi falando, eu fui navegando em algumas telas, tá? Mas só para vocês terem uma ideia da granularidade da informação que a gente conseguiu chegar aqui, tá? Algumas informações que aparecem aqui no Cloud8, elas não estão disponíveis no arquivo CSV padrão ali de billing que você consegue extrair da OpenAI. Então, como a nossa integração ela foi desenvolvida de maneira nativa, a gente consegue acessar as APIs do OpenAI,
cruzar informações de custo com informações mais granulares ali do uso de cada modelo, de cada métrica que a OpenAI está trazendo, e então a informação está até mais rica do que se você pegasse o arquivo CSV da OpenAI, por exemplo, e carregasse num dashboard, num Grafana, num Power BI. Então, a implementação que a gente fez, ela vai mais profundo e eu vou mostrar algumas outras telas para vocês verem até onde a gente consegue chegar, tá? Essa daqui é uma tabela comparativa mês a mês, onde você pode acompanhar cada métrica aqui, o quanto que ela está variando de um mês em relação ao outro, né? Então, dá para interagir com esse dashboard para deixar menos colorido, né? Mas como o uso da AI é um momento de escala, né, que a Kigo está tendo, então a gente vê um uso mais intenso mesmo, ok? Aqui a gente também conseguiu trazer uma visão de tags que estavam disponíveis nas APIs. Então, reparem que eu tenho maneiras de projetar essa informação, ao invés de projetar por produto, né, ou por subproduto dentro do billing, eu consigo projetar baseado em tag. Uma tag interessante é API KID, né? Então, reparem que eu tenho um custo para cada API key que foi usada para fazer uma requisição na OpenAI. Então, se você tiver uma aplicação bem desenvolvida pensando em FinOps, o ideal é você criar uma API Key para cada parte da sua aplicação, de forma que você consiga ter o custo separado, o custo splitado de cada uma e consiga fazer uma alocação correta de custos em cada camada da sua aplicação. Perfeito? Outra métrica interessante também é User ID, né? Então, você pode ter o mesmo usuário usando mais de uma key, mas é um outro nível de agrupamento de informações que também dá para trabalhar aqui dentro. E, é claro, o custo por modelo, né? Que também é algo bem interessante. Dá para você ir acompanhando como é que está a utilização de cada modelo e o custo na linha do tempo. Perfeito? Então, essa daqui foi a nossa interface de FinOps Analytics. No Cloud8, a gente também tem formas de você customizar o seu report. É o módulo que a gente chama de Pivot Table. Então, é bem parecido com uma tabela dinâmica de Excel. Você consegue interagir com todos esses dados que estão no nosso lake, já organizados, modelados, né? Se você quiser cruzar dados de Azure e AWS na mesma tela aqui do Pivot Table, dá para fazer. E a gente facilita a exportação desses dados para dashboards externos. Né? A gente sabe que muitas vezes um executivo não quer aprender uma nova plataforma, né? Então a Kigo vem trabalhando aí, puxando dados do Cloud8 e colocando isso em plataformas externas para implementações específicas de cada cliente. Então tem uma parte de analytics que dá para juntar fora da plataforma e cruzar com informações de observabilidade, com informações de negócio, com informações de tickets de suporte, por exemplo. Tá? Então, a gente facilita essa parte. Aqui, a gente também consegue ver aquelas informações de tags, né, que a gente viu no FinOps Analytics, elas também estão disponíveis aqui na plataforma para serem usadas aqui no Pivot Table. Já deixei esse report mais ou menos pronto aqui. Então, a gente vê várias métricas aqui, várias tags e o custo individual de cada User ID, de cada Key ID, de cada modelo. Né? Bem interessante essa visão também. Uma outra visão que eu deixei preparada aqui para vocês foi a parte de anomalias. Tá? A gente tem uma monitoração de anomalias que funciona super bem para a cloud e para a AI também está funcionando, porque como o nosso modelo normaliza essas fontes de informação, todos os módulos praticamente todos os módulos do Cloud8 aqui vão funcionar também para esses custos, perdão, para esses custos que não são de cloud. Perfeito? Então, a gente cadastrou uma regra de anomalia aqui para checar padrão. Então, quanto que está o custo de hoje versus o custo de ontem, custo da semana atual versus da última semana. E qual que é a estimativa de fechamento de setembro em relação a agosto. Quando a gente grava essa regra de anomalia, todo dia a gente verifica o billing para ver se alguma situação caiu nesse aumento de 12%. Né? Então, você pode priorizar essa lista de anomalias baseada em percentual ou baseado em impacto financeiro. Né? Então, a gente tem algumas anomalias aqui de AWS, mas eu vou dar um foco maior em uma anomalia de OpenAI. Eu filtrei aqui o OpenAI. Só para controlar o tempo, temos só mais 2 minutinhos aqui para a gente abrir para as perguntas, tá bom? Perfeito, obrigado.
Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, que eu tenho uma estimativa de fechamento de setembro 92% maior do que a de agosto. Então, realmente é uma anomalia identificada, né? E natural, a Kigo está aumentando o uso, mas se tivesse num uso estável, né, e alguma coisa acontecesse, por exemplo, o Anomalias poderia alertar isso. Perfeito? Também a gente consegue trabalhar com orçamentos. Esse é um modelo de orçamento anual, então daria para programar aqui, por exemplo, programei $1.200 para usar durante o ano, e aqui esse budget anual está indicando que vai ter um estouro em maio, né? No comecinho de maio aqui, o budget vai acabar e a previsão é que ele estoure 107 acima de 1.200 aqui no final do ano. Também temos budgets mensais, budgets diários, tem várias maneiras diferentes de programar um orçamento, e você consegue criar um orçamento também que seja multi-cloud, multi-serviços, né? Se você trabalhar aqui com o Kigo Total, que agrega as 3 fontes de billing, daria para criar um orçamento juntando a AWS, Azure e OpenAI no mesmo orçamento. Perfeito? Eu acho que de demonstração é isso, tá? A plataforma permite com que cada tela aqui seja exportada em CSV, tem maneiras de integrar a plataforma com uma ferramenta de ticket, um ITSM, com uma plataforma externa de analytics, como eu comentei, né? E tantas outras funções aqui que são mais específicas para cloud, né? Mas como o foco aqui é AI, eu não vou passar por todas, mas temos vários módulos aqui interessantes que a Kigo já vem usando no dia a dia, como melhores práticas, automação, né, automação liga e desliga. Então, tá bem interessante aqui essa jornada que a gente tem feito em parceria. E é isso, pessoal. Pela demo, eu acho que tá suficiente. E querem colocar mais algum ponto, Rafael, Taíde? Não, tranquilo. Eu acho que é isso. Eu acho que está claro como que nós, no dia a dia, estamos controlando os custos, não somente dos nossos recursos em nuvem, mas também como nós estamos controlando os recursos de IA, né? E é importante, assim, até para os nossos clientes compreenderem que, sim, a gente consegue fazer todo esse gerenciamento, toda essa acuracidade de todos os custos de uma maneira geral, né? Vou compartilhar aqui minha tela para vocês, né? Então, a gente tem, vocês conseguem ler aqui o QR Code abaixo, né? Então, tem um trial da CloudAge, que conecta diretamente na nossa conta, tem um mini passo a passo aqui, tá? E fiquem à vontade para entrar em contato comigo diretamente no LinkedIn ou por e-mail, tá? Meu contato está aqui super à disposição de vocês. Eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas e respostas, né? Se o pessoal tem alguma dúvida, tem algum questionamento, fiquem super à vontade, tá? Tem uma aqui no chat, eu acho que o Ataíde poderia responder essa. Como equilibrar a cultura de experimentação rápida de IA, onde é comum testar vários modelos prompts e abordagens, com a necessidade de controlar custos já nas fases iniciais de desenvolvimento, né? Então, é meio que um conflito. Você precisa experimentar rápido, mas você tem um freio ali de custo, né, que você precisa controlar. Então, como que vocês equilibraram isso? Acho que você falou um pouquinho na sua fala, né, Ataíde? Mas acho que é legal. Não, né, essa pergunta é interessante porque, assim, a gente tem sede, né, apetite, né, a inovar e a sair do outro lado. Aqui, o que que ela fez? Ela colocou um time focado e dedicado isso para fazer entrar de cabeça de forma rápida, né? Porque a pior coisa é você ter um desenvolvedor que ele está sendo compartilhado em várias outras tarefas e não está dedicado e focado naquela determinada ação. Então, hoje a Kigo trabalha dentro com profissionais trabalhando com relação à ciência de dados, olhando a partir de IA, trabalhando em cima de LLMs, né, focado na criação de modelos, avaliando ferramentas de IA generativa e agentes. Então, assim, focar, né, claro, colocando os objetivos e os atingimentos desses objetivos de forma clara para o time, né? Então, nós temos uma semana para a gente demonstrar se é viável ou se não é viável ter determinada funcionalidade dentro da IA, se ela é aderente, por exemplo, ao processo de qualidade de software.
na parte de testes funcionais. Então, a gente é bem específico e preciso no objetivo a ser atingido com aquela determinada solução que a gente está avaliando, tá? Avaliar é muito importante e tem que ser rápido, né? Porque senão você começa a deixar para depois, empurrar para frente, e isso vai gerando custo, né? Isso vai começando a consumir mais recursos de IA e principalmente financeiro durante esse ciclo aí de que a gente está criando o protótipo, tá criando o MVP, né? Então, esse é o principal ponto aí, é ter essa rotina, essa disciplina aí durante esse processo de validação, tá? É isso. Show Gia, de alguma bola. outra pergunta aqui para a gente? Tem uma pergunta aqui. Como vocês enxergam o shift left do FinOps fora do mundo de tecnologia? Ele pode ser adotado em áreas como marketing, logísticas ou RH? Eu acho que o conceito, né, de FinOps é um conceito de governança contínua de custos, de apertar o cinto, de não deixar nenhuma torneira pingando, né, vamos dizer assim. Então, com certeza, ele pode ser aplicado em qualquer área seja profissional, até na sua vida pessoal, no teu controle de orçamento dentro de casa, orçamento doméstico, Exato. orçamento da sua empresa. Então, com certeza, antes, né, de fazer um investimento, de começar a gastar, você tem que pensar em qual orçamento Fazer uma aquilo vai devida entrar, né? precificação, né? E Uma qual o devida centro de análise dos custo. custos. Perfeito. Então, é um tema de governança corporativa, mas que está sendo muito aprofundado na TI, né? Agora que a gente tem esses custos elásticos, a gente precisa olhar não só para o consumo de CPU, mas olhar para custo também, né? Inclusive, dentro da Kigo, nós temos soluções de IA voltadas para o nosso negócio, é claro, né? Para, por exemplo, para a parte de consulta pública, edital. Então, a gente não tem uma pessoa ali analisando o edital. Então, a gente tem uma IA que faz toda a análise desses editais que são lançados, né? Isso economiza a gente um tempo muito precioso, né? Então, como o Vinícius falou, ele pode ser usado, né? Ela pode ser usada e ser feito shift left em qualquer área, não tem restrição, né, ou limitação. Claro que, mais uma vez, governança, né? Então, quando a gente começa a entender, né, onde está sendo usado e por quem está sendo usado e quanto eu estou gastando e consumindo, é importante. Porque senão você vai ter um outro problema. Quando você não tem esse controle, você vai ter o problema do Shadow IT, né? Você vai ter um monte de IA sendo usada de forma isolada, e aí daqui a pouco você se vê com um monte de soluções de IA dentro da sua companhia, assim, mas não sabe, e não consegue eleger uma ou algumas para trabalho em comum, né? E com isso você consegue evoluir mais rápido, porque começam a trocar informações quando você tem a definição de qual que vai ser utilizada dentro da organização. Então, perfeito. Eu acho que para adicionar no que o Rogério comentou, tem uma dúvida aqui do Matheus no chat que vai dar um gancho legal. Né? Vi que existe granularidade, como o Hoffman comentou, sobre o custo de cada modelo de AI. Vimos uma visão macro, mas temos uma visão micro, digo, no sentido de se existe uma equipe de especialistas de custo de AI atuando em cada camada de desenvolvimento para saber analisar corretamente determinado modelo para determinada solução, talvez até pensando em performance. Acredito que performance e custo andam lado a lado. Você está corretíssimo, Matheus. Não é porque tem um modelo novo que eu vou usar o modelo novo para aquela aplicação específica, porque pode ser que o modelo novo tenha um custo muito maior do que o que você precisa, e a qualidade do resultado, da informação que ele traga, pode ser muito superior para aquilo que o teu produto tem como objetivo. Então, saber usar o modelo certo em termos de tempo de resposta, em termos de qualidade do retorno da AI, é um trabalho contínuo, né? E aí o Rogério poderia dar a contribuição dele também em relação a isso. Nem sempre o modelo mais moderno, mais caro, é o ideal para a sua aplicação, porque no final das contas, se a receita não está suficiente para cobrir aquele custo, pode ser que você tenha feito um over-engineering, né, no modelo e não tenha escolhido o modelo certo para aquela aplicação, né? Com certeza. O custo, quando a gente está falando do preço do uso da IA, eles estão muito parecidos ali, quando eu estou falando de Anthropic, Claude, ou Gemini, ou o ChatGPT. Hoje a gente vive uma outra dificuldade, que é qual é a mais aderente para a minha necessidade.
né? Se eu estou fazendo desenvolvimento, estou codando ali, eu uso Anthropic ou uso Claude, né? Eu estou criando ali, né, toda essa parte de interação do desenvolvedor com uma IA, né? Vou consumir tokens, vou fazer essa integração com a IDE, mas será que a IA vai trazer a resposta aderente? E aí você fica, às vezes, no impasse das duas, né? Pô, as duas me trazem a mesma resposta, mas de repente chega uma aqui pelo lado, né, e fala assim, não, agora essa aqui é melhor. Então, você tem que começar a controlar também a ansiedade, né, as expectativas ali e definir o modelo que você vai usar e seguir, né, e trazer ele para a sua necessidade. Então, assim, com relação a custos, né, no tempo de desenvolvimento, eu sugiro assim, seja rápido, né, e objetivo. Defina qual é a estratégia, o que você quer resolver de problema, qual é a dor que você quer resolver, e o tempo que te dá de resposta, tá? Então, é importante também, e se a resposta ela tem uma precisão, né? Então, é importante você ter alguns critérios de avaliação, né, do uso da IA dentro da organização, e esses critérios eles estabelecer em qual direção você vai e qual modelo que você vai utilizar. Perfeito. Acho que custo, performance e qualidade no output são 3 métricas que precisam ser acompanhadas ao mesmo tempo, né? Perfeito. Perfeito. É Esses isso. Boa. são importantes. O Rogério comentou sobre algumas outras LLMs, né, como o Claude, Anthropic e tantas outras. E dando aqui uma visão de produto, né, OpenAI é só o começo. Então, aqui dentro do Cloud8 a gente começou por essa, porque tinha um caso prático, né, de uso da Kigo, e eles ajudaram a gente em todo esse processo de criar essa integração nativa via API lá da OpenAI, né? E a gente também já está estudando de incorporar outras LLMs aqui dentro e talvez até alguns consolidadores de LLM como o OpenRouter, né, que você consegue interagir com o OpenRouter e o OpenRouter manda a requisição para o Claude, manda para o Anthropic. Então, eu entendo que também vai ter biddings dessas ferramentas que consolidam várias AIs e a gente está sempre de olho aqui nos casos de uso para tentar lançar suporte para essas tantas outras aí que estão nascendo e estão ficando super relevantes. Perfeito. Turma, chegamos ao nosso tempo final. Creio que não temos mais nenhuma pergunta. Caso tenha alguma pergunta, fique à vontade. Quer deixar o QR Code na tela, Rafa? Fazer um Boa. convite para o pessoal testar? Boa, vou deixar aqui. Pronto. Está aqui, estou compartilhando com vocês nesse momento. Fiquem à vontade para testar a ferramenta da Cloud8. Igual comentei, fique à vontade também para entrar em contato conosco. Está aqui meu e-mail. Estou super à disposição para poder ajudá-los. Com certeza que a parceria junto da Cloud8 com o Vini aqui, a gente vai atendê-los de uma forma mais rápida e precisa possível. E gostaria de agradecer, primeiro, o nosso intérprete de Libras, Thiago, muito obrigado aqui pela presença, nos apoiando aqui sempre em todas as nossas reuniões internas e externas. Rogério Taide, obrigado pela contribuição, tá? Muito, muito bacana saber, trazer para o público como que nós aqui da Kigo estamos trabalhando utilizando o IA. Muito obrigado pela parceria de sempre. E Vini, por último, obrigado novamente por todo esse apoio nessa construção, nessa jornada aí de otimização, das demos, propriamente dito, essa questão de utilização de IA, né? Então, foi um trabalho árduo ali para mensurarmos todos esses custos de IA. Então, obrigado pela essa parceria. E vamos em frente, turma. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido aqui nosso bate-papo. Passamos um pouquinho do tempo, mas é um tema que tenho certeza que é difícil ficar num tempo restrito e estamos à disposição sempre que vocês tiverem a necessidade e desejo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.